Então vamos dar sequência, não é? Nos passatempos de Krishna. Sempre que nós falamos Krishna, em algum momento, depois que você se acostuma com o nome Krishna, esse nome começa a fazer sentido para a pessoa Krishna, né? Por exemplo, tem certas palavras que dão sentido, né? Às coisas. O nascimento de Krishna, o aparecimento de Krishna. Eu já falei, né? Lá nós vamos comemorar agora, na segunda-feira, o dia auspicioso do passatempo do aparecimento de Krishna. Na verdade, Krishna, o aparecimento, desaparecimento de Krishna, a metáfora equivalente é como o alfa e o ômega, né? No alfabeto, começo e o fim. Ele é como o sol. O sol se põe aqui e ele está nascendo em outro local. Então ele nunca, na verdade, né, se põe absolutamente. Então Krishna, ele nunca, em nenhum momento do lapso do tempo, que é o elemento que nós conhecemos, que dá sentido à nossa noção de continuidade, ele nunca deixa o mundo chamado fenomenal. Ele nunca sai do fenômeno, que é o mundo material. Ele está sempre dentro do mundo material, tá? Ele não, assim, entre aspas, né? Dentro, entre aspas. Ele está sempre inserido ou interagindo com o fenômeno, que é o Jagat, que é a manifestação da energia material. Ele está sempre, então ele desaparece do nosso campo de visão aqui na Terra e está aparecendo no campo de visão em algum outro local dentro desse mesmo universo. E são muitos universos e não é apenas um único Krishna para cada universo. São muitos Krishnas. A quantidade de Krishna são muitos. Então ele aparece simultaneamente em vários planetas, né? Então o lapso de distância entre um aparecimento e outro é o tempo suficiente para as almas assimilarem o conteúdo, né, disponível, né, assim, se alimentarem. Quando elas estão já absortas profundamente no coma da ilusão, da ignorância, então ele volta novamente, revive, né, os passatempos dele e reativa novamente essas almas. E assim ele fica fazendo isso continuamente. Ele nunca para. Ele continuamente está, sabe, revigorando. É como um professor que encerra a aula, tem um espaço de tempo para o aluno, sabe, respirar e fazer os deveres de casa, e no próximo dia tem aula novamente. Então é mais ou menos assim que acontece os passatempos de Krishna. Ele está sempre fazendo os passatempos dele dentro do fenômeno, e não é apenas um Krishna. Se a gente pudesse colocar aqui diante de nós a visão da quantidade de Krishnas que estão realizando os passatempos dentro desse universo específico, seria impressionante, né, a quantidade. Então a gente chama isso de ilimitado. Agora, esse não é o único universo, lembrem-se. Nós estamos lidando com uma probabilidade de infinitos universos, dos quais nós habitamos um deles. São como bolhas de sabão, né? Assim, espalhadas no ar. A quantidade de universos. Também, para facilitar nosso entendimento, nós utilizamos o adjetivo ilimitado para definir a quantidade, né? Bom, as potências do Supremo são todas ilimitadas. A quantidade de entidades vivas como nós, por exemplo, é ilimitada. Tudo é ilimitado, tudo é assim, companhia ilimitada, né? Tem companhia limitada, companhia ilimitada. Tudo é ilimitado, tudo absurdo, tudo grandioso, tudo espetacular, tudo fenomenal. Muito bem. Então, isso é a característica dos passatempos de Krishna, que está sempre acontecendo simultaneamente. Se a gente pudesse, nesse exato momento, ancorar
em um dos locais onde Krishna está realizando os passatempos dele, nós poderíamos ver os passatempos de Krishna online, interagir com os passatempos de Krishna online. Isso é possível, está previsto dentro das escrituras. Existem certas técnicas na Bhakti Yoga que permite o yogi ou o místico realizado, a alma liberada, a entrar nos passatempos de Krishna online, interagir com ele online e ir fazendo pequenos micro estágios para que quando ele abandona, né, o personagem atual, ele possa imergir-se absolutamente no estágio que é a vivência dele como pessoa na relação com Krishna, amadurecendo o humor pessoal dele com Krishna, seja como um amiguinho, seja como um macaquinho, seja como a vaquinha queridinha de Krishna, o bezerrinho querido de Krishna, seja como uma amiguinha, uma irmãzinha de Krishna, seja como um irmãozinho de Krishna mais velho, seja como um titio de Krishna, um papai de Krishna, uma mamãe de Krishna, uma namoradinha de Krishna, ou uma esposa de Krishna. Depende, cada alma tem uma relação com Krishna, você tem que descobrir qual é a sua. Todas as almas têm relacionamentos com Krishna. Todas as almas são pertencentes a Krishna, todas as almas são almas de Krishna. A questão é qual dessas almas se interessará por descobrir a sua relação com Krishna. Então, antes que você possa decidir se Krishna é favorável ou não, se é interessante para você ter um relacionamento com Krishna, vivenciar essa experiência de amor com Krishna, se isso é válido ou não, para decidir isso, você precisa primeiro ter a experiência, para depois tomar a decisão, tá? Então, você não consegue ser, digamos, imparcial consigo mesmo se você não se der a si própria, como alma, a experiência de interagir com Krishna no mundo de Krishna, não trazer Krishna para o nosso mundo e fazer dele uma deidade adorável dentro da experiência da religião. Isso é uma coisa que se refere à nossa terapia particular. É por isso que algumas pessoas desistem de serem devotos de Krishna ou se afastam de Krishna, alegando que tem outros caminhos e que entendeu outras coisas e tal, que tudo é um, que tudo tem... Na verdade, o que acontece? Essa pessoa não conseguiu realizar Krishna, ela não conseguiu experimentar Krishna. A alma que experimenta Krishna não tem retorno para essa alma, ela simplesmente quer mais uma, e depois de experimentar outra, quer mais outra vez. Isso não tem fim, porque Krishna é ilimitado. A bem-aventurança que se experimenta no contato do relacionamento com Krishna se torna ilimitada, e a alma fica numa condição de ser ilimitado também. Ela fica com uma ambição, um desejo ilimitado de Krishna. Chama-se Laulyan. Laulyan ou Mohana. Vocês talvez se lembrem daquela canção Madana Mohana Murari Haribol. Madana Mohana. Mohana significa a ilusão suprema, Madana do amor, né? Aquele que ilude a alma para o amor, Madana Mohana. Então a alma fica tão absorta nessa ilusão de amor por Krishna, que é uma ilusão real, na verdade, ilusão no sentido de que ela fica imersa numa fantasia de amor com Krishna, que ela simplesmente não deseja nenhuma outra experiência de realidade a não ser essa. Por isso que uma alma que experimenta a Krishna, ela não tem outra opção a não ser mais Krishna. Então, quando uma pessoa diz que eu escolhi um outro caminho diferente, é simplesmente o fato de que ela não experimentou Krishna. Então, ela tentou trazer Krishna para dentro da camada da religiosidade dela, que ela, normalmente a alma condicionada, ela na sua concepção de Deus, na sua realização de Deus, ela chega numa faixa que é uma faixa muito ampla, que é a faixa da religiosidade. Então, o que ela faz? Ela traz Deus para dentro da experiência de religião dela. Então, Deus passa a ser uma deidade adorável, que é o que as pessoas fazem, elas adoram Deus, né? E isso é ainda o campo da religião. Quando a alma transcende a limitação da gravidade da religião, então ela emerge no Supremo. E essa imersão no absoluto impede por completo que a alma retorne dessa condição de imersão. É como uma bola, uma esfera de aço próximo de uma barra de ímã. O que acontece? Esse ímã vai atrair necessariamente essa esfera de aço
e a esfera de aço em si não terá condições de desvencilhar-se dessa gravidade. Então é o que acontece com a alma, que consegue assim encantar, né, a mente e o coração de Krishna. E com isso ela fica presa a Krishna necessariamente devido à intensidade do amor por Krishna. E é interessante porque Krishna, você olha assim do lado de fora, ele é só um jovenzinho, ele não tem muitas coisas diferentes dele não, tem 2 olhinhos, tem um nariz, tem uma boquinha e tal, tem orelhas e tal, o cabelinho dele, é tudo lá, tá tudo ok, parecido com, né, qualquer outro menino. Só que o que acontece? O que acontece é que devido ao amor, a alma vê Krishna numa intensidade de beleza que isso a torna completamente estarrecida de êxtase. Então a alma fica em estado de êxtase devido à beleza de Krishna. Então para nós que somos almas condicionadas e vemos Krishna do lado de fora, a gente vê um Krishna que, sabe, não faz sentido as pessoas assim terem tanto encantamento por Krishna, porque aparentemente é só um menino mais colorido, né? Mais alegre. Inclusive, falando nisso em termos de colorido, a palavra, por exemplo, crianças índigos, né? Ou crianças cristais, crianças índigos, se diz muito, né? Criança índigo, é uma criança índigo. De onde é que eles tiraram esse conceito de criança índigo? Eu não sei se vocês sabem que o índigo é um azul anil, né? Um azul mais intenso, e vem da Índia, né? Que é um azul índio, um azul da Índia, então chama-se de índigo. Então, e também, e por que o azul da Índia? Porque Krishna era índigo. Krishna, ele era, a coloração de Krishna era um azul aveludado, como uma nuvem carregada de chuva, mas com a sensação de veludo. Então, a cor de Krishna era Shyama. Sundari significa lindo. Shyama Sundara. O lindo azul aveludado, né, que era a tonalidade da pele de Krishna. Então, do corpo de Krishna, né? Então, os psicólogos e tal, terapeutas queriam encontrar uma definição para crianças especiais que demonstrassem certas aptidões, certas características de encantamento especial. E eles rastrearam no planeta para encontrar uma definição e encontraram em Krishna, a criança, o menino Krishna, o menino azul, essa definição. Então eles passaram a chamar todas as crianças com características de encantamentos especiais de crianças índigos, ou seja, de crianças Krishnas. Então quando você está falando, é uma criança índigo, você está falando, é uma criança Krishna. É que você, né, o adjetivo é diferente, mas o sinônimo é o mesmo, tá? Então se você fala uma criança Krishna ou uma criança índigo, você está querendo dizer a mesma coisa, tá bom? Bom, então, o fato de nós experimentarmos amor por Krishna, as escrituras, os shastras, definem como Anandaha Maya Sadhu Jvala Vivahasya Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami, que quando nós temos os nossos olhos untados com o bálsamo do amor por Krishna, a beleza de Krishna se revela. Nós conseguimos ver a realidade da beleza de Krishna quando os nossos olhos estão untados com o bálsamo do amor por Krishna. Aí sim nós vemos a beleza de Krishna. E uma vez em estado de encantamento com a beleza de Krishna, é simplesmente impossível que a alma consiga resistir a esse encantamento e queira outra coisa, teoricamente, digamos, no mesmo nível que Krishna, porque isso é simplesmente impossível do ponto de vista da experiência de interrelacionamento com Krishna, tá? Krishna é como se fosse numa metáfora aí, um buraco negro, né? Existem no universo buracos negros. A luz, qualquer objeto que se aproxima de um buraco negro fica preso ali. Até mesmo a luz não consegue sair, né, desse ambiente intenso de gravidade intensa. A luz não tem força para superar a gravidade e fica presa no buraco negro. Então, é mais ou menos assim. Nós, quando nos aproximamos muito de Krishna, ficamos presos em Krishna e não conseguimos sair, não temos forças para sair, e essa é a realidade. Por isso, por isso que os devotos de Krishna reconhecem aqueles que são devotos de Krishna dessa forma,
que eles são iludidos na fantasia de amor por Krishna, eles só conseguem falar de Krishna, eles só conseguem interpretar tudo do ponto de vista de Krishna. Eles são basicamente, vamos dizer assim, uma metáfora um pouco assim, meio rude, eles são autistas em Krishna. Eles não conseguem ver outra coisa a não ser Krishna. Então eles são apaixonados, são amantes de Krishna. E esses seres amantes de Krishna são chamados Vaishnavas. Vaishnavas também, uma tradução para Vaishnavas seria auspiciosos ou então afortunados, né? São almas afortunadas ou almas muito auspiciosas que alcançaram esse benefício de despertarem o amor por Krishna após centenas e milhares de vidas de esforço sincero no caminho do autoconhecimento, no caminho da autorrealização, no caminho da evolução, tá? Então, nesse estágio, que é o estágio de encantamento de Krishna, em que a alma sente saudade de Krishna e ela quer estar com Krishna constantemente, quando nós falamos o nome Krishna, o efeito que isso produz em nós é a sensação de uma flor desabrochando, né? O nome Krishna lembra uma flor desabrochando. Tem certas palavras que fazem sentido, né? Como eu falei, Janmastami. Ashtami significa oitavo, o 8, número 8, Ashtami. Sabe? É por isso que bom, enfim, Ashtami, tá? Isso quer dizer o 8. E Jamna significa nascer. Janmastami significa nascer no 8º dia, ou aquele que nasceu no 8º dia. Então quando você fala Janmastami, faz sentido, porque Krishna nasceu no 8º dia e tal. O 8º, né, se refere ao estado de retorno ou de liberação, que é aí o planeta Saturno. O planeta Saturno, ele rege esse valor, que é o número 8, mas também o princípio direcional de Saturno é a casa 12, que é a liberação. Então, assim, aí nós temos uma relação de correlação, né? As peças se encaixam, os fragmentos se encaixam adequadamente. Então você tem a Janmastami, tem todas essas informações. Por exemplo, em português nós falamos, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho aqui próximo de mim, uma caneta, né? Caneta, tal. Caneta, sabe? Quando você pensa numa caneta, sabe o que se refere? Se lembra uma cana, né? Uma cana é uma varinha, né? E uma caneta deve ser uma varinha pequenininha, né? Quer dizer, aí você fala uma caninha, né? Ou uma caneta. Antes eles chamavam de pena. E aí, sei lá, por algum motivo se transformou em caneta. Então o que acontece? Não faz sentido nenhum. Você precisa fazer um malabarismo incrível para entender o sentido daquilo como uma caneta, né? Quando você começa a falar caneta, por que isso se chama caneta? A palavra perde o sentido. Ela só tem sentido quando você não pensa nela. Quando você começa a racionalizar, ela perde o sentido. Agora tem certas palavras que não perdem o sentido. Por exemplo, em castelhano, em espanhol, quando você vai se referir a uma caneta, você se refere a um bolígrafo. ¿Sí? Puede pasarme el bolígrafo. Así que quiero el bolígrafo. A ver, né? Bolígrafo, eles falam. E o sotaque espanhol é muito gostoso. Quando você está convivendo entre eles e ouvindo eles conversarem, é simplesmente ambrosíaco ouvir eles conversarem entre eles, a tonalidade, a dança das palavras. Então é tudo encantador. E eu comecei a me encantar com o sentido das palavras. Quando diz bolígrafo, faz todo sentido, né? Bolígrafo, porque você tem na ponta da caneta uma bolinha que quando você risca, né, o papel, aquela bolinha gira, é uma bolinha pequenininha, ela gira, e na medida que ela gira, ela pega a tinta de dentro, né, do recipiente, do reservatório, e vai sujando o papel. E na medida que ela vai sujando, ela vai manchando o papel, essa mancha organizada é uma grafia. Então é uma bolinha que gera grafia. Então se você fala bolígrafo, é completamente mais adequado que você falar uma caneta, né? Se você pega bolígrafo e caneta, assim, o bolígrafo ganha. É muito mais evidente, né? Muito mais coerente um bolígrafo do que uma caneta.
Isso só para dar um exemplo. Então, tem certas palavras que são mais coerentes para relacionar uma coisa com a outra. Então, quando nós falamos, por exemplo, Deus, esse termo Deus, né, vem do grego, vem de Zeus. Zeus é a combinação dos vários eus, né, ou de ego. Essa palavra ego é do grego, tá? E os gregos adoravam o semideus, a deidade dos gregos da mitologia era Zeus. E Zeus significa o quê? A combinação de todos os Zeus juntos dá Zeus. E tinha um templo, ele era adorado lá no Olimpo e tal. Então Zeus era a divindade mais importante para os gregos, né? Para os romanos era Júpiter, se transformou em Júpiter. Júpiter e Zeus são sinônimos. Então, esse termo Deus, ele é uma derivação, né, do grego para Zeus. Então, quando nós queremos nos referir a Deus, nós buscamos em Zeus a fonte. Então, Zeus é a fonte, é a mitologia grega. Então, quando você está falando de Deus, você está, na verdade, se referindo à mitologia grega, a Zeus, tá? Só que o que acontece? Se expande um pouco mais e esse Zeus se transforma no Jeová. Então, Zeus e Jeová são sinônimos, com a diferença de que Zeus é muito mais humanizado e Jeová é, vamos dizer assim, mais abstrato, né? Seria o desconhecido. Mas a ideia é mais ou menos a mesma coisa. Então, você falar Zeus e Jeová, num certo sentido, é a mesma referência, ok? E como as línguas romanas beberam muito da fonte dos gregos, então de Zeus para Deus foi assim, tipo uma escorregadinha, né? E agora nós falamos Deus, quando nós poderíamos também falar Zeus. Então esse termo Deus, ele não é apropriado completamente para descrever a pessoa original ou a verdade absoluta, né? O termo, os nomes para Vishnu, por exemplo, Jeová, né? Jeová, que seria o nome para o termo da pessoa, né, mais importante, refere-se ao Senhor dos Exércitos, né? O Senhor dos Exércitos. Esse nome, ele não define plenamente a qualidade do absoluto. Porque ser o Senhor dos Exércitos, você não precisa ser, né, o absoluto para isso. Você pode ser um general importante. O Napoleão era senhor de exércitos. O Hitler foi senhor de exércitos. O Stalin é senhor de exércitos. Os americanos dominam vários exércitos no planeta todo. Então, sabe, ser o senhor dos exércitos não é assim uma definição completa para definir a pessoa suprema. Ou então, se você fala assim, o Alá, né, que é grande, isso é redundante, né, no certo sentido, porque para você uma referência do absoluto como grande, isso, né, já é uma definição meio que, vamos dizer assim, auto-evidente, né? Ela não reflete na sua integralmente a qualidade desse absoluto. É uma tentativa, não é que está errado, não, tá certo? O absoluto, ele realmente é grande, né? Ou ele realmente controla, né, todos os poderes. O Senhor dos Exércitos é uma referência ao poder de Deus, né? Que ele é o poderoso, digamos. Poderia ser trocar de Senhor dos Exércitos para o poderoso, que é a mesma coisa que Alá, o grande e o poderoso, Jeová. Então são sinônimos entre si, com nomenclaturas diferentes, mas que têm a mesma função de ser de referência ao poder de Deus, né? Do absoluto, no caso. Então essas definições do absoluto só tem uma predominância em relação a poder. Como essas revelações vêm dos desertos e o deserto predomina o elemento fogo e o elemento fogo se refere ao poder, então todas as derivações de entendimento do absoluto vão surgir a partir do princípio de poder. Então esses nomes todos estão relacionados ao princípio de poder. Zeus, Deus, Jeová, Alá são
expressões do absoluto que se referem à característica de poder desse absoluto, tá? Que é, de fato, não estou dizendo que não é, mas não define absolutamente na sua completude, né, o valor da pessoa suprema. Agora, Krishna, quando nós falamos Krishna, o sentimento é de uma flor desabrochante. Ao mesmo tempo, o nome Krishna significa o todo atrativo. O todo atrativo. O ser mais atrativo. Ou o todo atrativo. Né? Não o ser mais atrativo, mas o todo atrativo. Né? E aí, o entendimento, a análise do que significa ser o todo atrativo, dentro do conceito de o todo atrativo, você precisa ser atrativo em todas as áreas. E atrativo significa que encanta. Né? Então, se você fala o todo atrativo ou o todo encantador, ou o absoluto encanto, ou o encanto da alma, aquele que encanta a todas as almas, aquele que todas as almas se encantam com ele, né? O Krishna, ou o todo atrativo. Vishnu já se refere a uma das qualidades de poder do absoluto, que Vishnu significa a verdade onipresente, onipotente, onipresente, onipenetrante. Então, mesmo o nome para o absoluto Vishnu se refere a essa característica também de poder do absoluto, porém a descrição pessoal desse ser Vishnu é encantadora, porque Vishnu é um princípio encantador. Agora, quando nós nos referimos a Krishna, esse nome Krishna, ele tem os valores de Vishnu com um adicional que é o princípio que nós nos encantamos com a pessoa Krishna, que é a sua característica de não ser Deus numa segunda instância. Na primeira instância, nós o vemos como a suprema personalidade de Deus. Isso é didático, é funcional, é terapêutico, isso é para nós apenas. Quando nós superamos a terapia, ou quando nós já digerimos, ou nós nos realizamos na terapia, então nós somos nos imergimos numa outra classificação, que é a categoria de amor por Krishna. E é nesse momento que o nome Krishna passa a fazer o sentido de como uma flor que desabrocha e emite perfume, porque é como o coração está se manifestando, ou seja, o coração está desabrochando, e esse ato de desabrochar emite perfume, e esse perfume encanta o ser de êxtase. Além do mais, uma flor possui néctar, que é um mel, e esse néctar atrai abelhas. A abelha é a mente de Krishna, é o próprio Krishna. Por isso o nome dele é Madhu. Um dos nomes de Krishna é Madhu. Madhu significa delicioso como mel, ou doce como mel, ou então aquele que é apegado, ou aquele que busca o mel, ou aquele que está ligado ao mel. Madhu significa preso à fonte do mel, ou então aquele que é doce, semelhante ao mel. Por quê? A abelha, ao misturar-se com o mel, fica adocicada. Então Krishna, ao misturar-se ao amor que as almas sentem por ele, fica ainda mais adocicado, porque o sabor do amor de cada alma altera a constituição de sabor de Krishna. Então, cada alma tem o poder de tornar Krishna ainda mais belo, ainda mais perfumado, ainda mais saboroso para as outras almas. Então, a combinação de infinitas almas amando Krishna faz com que Krishna se torne infinitamente adocicado. E o nome dele, nesse sentido, é Madhu, tá? Aquele que é doce, semelhante ao mel. Bom, então esse devoto, esse ser, esse místico que desabrocha o coração, a mente e o coração para o amor a Krishna, se torna uma flor desabrochante. E essa flor emite perfume e emite o cheiro do mel, do néctar.
E a abelha, como a abelha é adicta ao mel, então ela vem, né? Ela vem. E quando ela vem, ela então entra, né, para o interior da flor e fica ali saboreando o néctar da flor. Eventualmente ela fica tão assim absorta, saboreando o néctar da flor, que o sol se põe e a flor se fecha, como é o caso das flores de lótus, por exemplo, à noite elas se fecham e pela manhã elas se abrem novamente. Então às vezes a flor, o lótus, a abelha está lá dentro saboreando a flor, o néctar da flor de lótus, e ela fica tão embriagada com a delícia do néctar, do sabor do mel, que o lótus se fecha e ela fica presinha lá dentro. E ela fica lá, uma prisioneira feliz. Ela, que maravilha. Então ela fica lá presinha lá e ela não quer sair dessa prisão, porque ali tem tudo que ela quer, né, que é o néctar. Então assim também é Krishna. Krishna, ele é atraído pelo perfume, pelo sabor do nosso amor, e nós só precisamos prender Krishna lá dentro. Ele vai ser um prisioneiro feliz e não quererá mais sair daí. E assim é o coração de um amante de Krishna, de uma alma que ama Krishna, se torna uma ilha, que é uma prisão para Krishna. Essa ilha chama-se Vrindavana, e Vrindavana é a prisão onde Krishna é o prisioneiro. Todos os habitantes de Vrindavana são proprietários de Krishna, é propriedade de todos. Mas Devananda, como é isso? Deus se torna propriedade? Que linguagem mais assim, antiformal, alguma coisa assim. Mas é assim mesmo que funciona. No ambiente do amor, essas formalidades ficam todas neutralizadas, tá? Somente aqueles que amam que conseguem entender a relação que Krishna tem com essas almas. Em Vrindavana, Krishna, os poderes de Krishna como sendo absoluto ficam neutralizados, inclusive eles são desnecessários nesse ambiente. E Krishna próprio, ele se dá, o Krishna é uma experiência da existência do absoluto, em que ele próprio não sente a necessidade de usar os recursos limitados que ele tem. Ele simplesmente se torna então o queridinho de todos, e ele fica ali, né, assim, encantado com todas as pessoas que convivem com ele, e ele está sempre tentando fazer algum tipo de peripécia, algum tipo de, malabarismo, alguma coisa para encantar as outras pessoas. Então Krishna, ele é o queridinho de todos, porque ele está sempre fazendo alguma palhaçada, alguma brincadeira, ou fazendo alguma magia para encantar as outras pessoas, porque ele é simplesmente encantado de amor por todos, e tudo que ele quer é simplesmente desfrutar do amor dos relacionamentos. É só isso que ele quer. Então ele vive essa imensidão de amor, e não há para ele obrigações de preocupações logísticas da administração universal. Por exemplo, quando você faz orações, porque meu Senhor, você na verdade precisa me ajudar, porque o problema chegou e agora eu estou com toda essa complicação, já não sei mais como eu vou fazer, então você aí que tem todos os poderes, venha e resolva nossos problemas. É isso que nós fazemos quando rezamos, tá? Assim, sendo sincero, né? Abrindo claramente o jogo, né? É isso que nós estamos falando com Deus, né? Olha, você sabe, afinal de contas, você tem recursos, né, suficiente, você sabe como mexer aí os movimentos, tudo está nas suas mãos, você tem todo o poder, mas vinha cá, não teria como você usar esse poder que você tem a meu favor, afinal de contas não vai faltar para você, você vai continuar sendo poderoso e tal, e eu vou ficar, né, assim, resolvido com o meu problema resolvido, vou ficar alegre e feliz, e eu te prometo uma coisa, se tudo der certinho, eu vou rezar para você direitinho, você vai ficar super feliz, que eu vou ficar rezando sempre para você, e você vai ficar feliz porque eu vou estar sempre rezando para você, né? Como se Deus, né, ele necessitasse das nossas orações, ou ele necessitasse ser adorado por nós através das nossas orações. Mas nós somos infantis, nós somos crianças assustadas com medo de tudo, então nós falamos qualquer coisa para nos sentir protegidos e abrigados. E isso tá bom, não tem nada de errado com isso, é funcional, é bem-vindo, é favorável esse princípio, né, essa condição de início de relacionamento, mas é um relacionamento ainda infantil, no relacionamento com o absoluto. Mas normalmente a gente fica preso a essa condição.
para que a gente consiga transcender essa condição, é preciso necessariamente ter entendimento de Krishna. Isso chama-se consciência de Krishna. Para que a gente tenha consciência de Krishna, é preciso que a gente se relacione ou se associe com uma outra alma que seja liberada, absorta no amor por Krishna, para que esse amor por Krishna possa eventualmente absorvê-la por completo e ela também possa se tornar uma alma liberada em amor por Krishna, tá? Então, essa foi assim uma contextualização, né, para contextualizar Krishna. Nós estamos contextualizando Krishna. E a gente vai comemorar agora, né, o Janmashtami, que é o momento em que Krishna aparece dentro do fenômeno. Só que Krishna, ele aparece não como Krishna, ele aparece Vishnu. Por quê? Porque Krishna é um prisioneiro de Vrindavana, ele não pode sair de Vrindavana sob hipótese alguma, ele não tem poder para sair de Vrindavana. O amor dos devotos são correntes poderosíssimas, que Krishna não tem a menor chance de escapar delas. Então ele nunca sai de Vrindavana, ele é um prisioneiro feliz. Assim como a abelhinha não tem a menor chance de sair de dentro da flor de lótus, o Krishna não tem a menor possibilidade, ele não tem a menor chance de sair de Vrindavana, ele é um prisioneiro em Vrindavana. Então, Krishna não entra no nosso mundo. Nós precisamos entrar no mundo dele, ele não sai, ele é um prisioneiro, então como ele vai sair de Vrindavana? Ele não tem como sair de Vrindavana. Mas Devananda, então, se Krishna não pode sair de Vrindavana, então esse Krishna é o Krishna fake news? Que Krishna é esse? Como assim? Krishna pode se expandir, ele está lá em Vrindavana, mas ele está ao mesmo tempo aqui, fazendo essa terapia de resgate das almas, então ele está subdividido. Como está funcionando isso daí? Na verdade, Krishna ele não tem. Krishna, ele tem, mas fica em stand-by, não é necessário utilizar. Consciência do mundo fenomenal. Ele está simplesmente, absolutamente consciente, plenamente das almas que são amigas dele, que estão convivendo com ele, que ele ama e que os ama. Ele está vivendo lá. Não há necessidade que ele fique envolvido com essa terapia aqui. Tá? Então ele já está feliz lá, então ele tem que ficar feliz, ele tem que continuar feliz, porque nós vamos para lá também ficar com ele, e nós vamos ficar felizes lá com ele. Se Krishna, ele tem que ficar preocupado com a Dona Maria lá da esquina que perdeu o filho, que tal, ela está rezando, e Krishna tem que sair do ambiente de felicidade dele para vir lidar com os problemas da Dona Maria, estraga a brincadeira. Não só de Krishna, mas como de todas as outras almas que já estão liberadas, que já passaram por esse processo todo e já estão liberadas. Então, Vishnu, a suprema verdade absoluta, é o controlador dos universos materiais, chamados fenomenais, e é Vishnu que faz essa função, tá? Então Vishnu, ele assume a forma de Krishna, ele vivencia o passatempo de Krishna, ele faz tudo como se fosse Krishna, ele é Krishna, porque não há diferença entre Vishnu e Krishna, e quando Vishnu assume o passatempo de Krishna, ele fica imensamente mais perfeito em termos de êxtase, mas ele é Vishnu, ele está consciente de que ele é a suprema verdade absoluta. Krishna não. Krishna não está, embora ele seja, esse estado de consciência de que ele é o absoluto fica em stand-by, controlado por uma potência dele chamado Yoga Maya, que o mantém em estado de ilusão, e ele, Krishna, simplesmente se sente imensamente afortunado, imensamente feliz de amar todos e de todos amarem ele, e eles terem algumas magias com ele, e ele está feliz assim com as vaquinhas e com a flautinha dele, e com os amiguinhos e as namoradinhas, e pronto, ele está super feliz aí. Agora, Vishnu, que é a suprema verdade absoluta, está consciente de que ele é a suprema personalidade de Deus, ele é a suprema verdade absoluta. Então ele assume o papel de Krishna, tanto é que quando ele nasce, ele aparece perante Devaki não como Krishna, o menininho feliz, ele aparece como Vishnu, a suprema verdade absoluta, majestosa, graciosa, encantadora, jovial e exuberante e inteligentíssima. Então ele fala as orientações para Devaki na forma de Vishnu.
Devaki eventualmente vê aos pés de Vishnu um bebezinho lindo. E esse é Krishna. Então, quando ele termina de falar o que ele, né, tem que para falar com os seus devotos queridos, Vasudeva e Devaki, esses devotos simplesmente... Sabe aquele filme Homem de Preto? Perde a memória. Então Vishnu aplica a sua Yoga Maya e eles simplesmente deixam de ver Vishnu e vê um bebezinho lindo, fofinho ali, com aquela carinha de Krishna. Então, Vasudeva já sabe o que tem que fazer, recolhe Krishna e vai para Vrindavana, onde ele será um prisioneiro, de onde ele não deverá sair. Mas na didática funcional, que é aqui a Bhumi Vrindavana, que chama essa Vrindavana que é manifesta aqui no planeta Terra, chama-se funcional, ou didática, Bhumi Vrindavana, ou a Vrindavana terapêutica, ou a Vrindavana da Terra. E essa Vrindavana, ela é um estágio, né, uma embaixada da Vrindavana original, com algumas diferenças, né, técnicas, adaptadas ao conceito de relativístico, separatista, que é o que predomina na mente da alma condicionada. Porém, ela é um estágio, tá? Então, Krishna vai para Vrindavana e ele fica em Vrindavana, ele se diverte, ele vive a lila dele de Vrindavana e em determinado momento ele sai de Vrindavana. Quando ele sai de Vrindavana, isso evidencia que esse que sai de Vrindavana, esse que consegue sair de Vrindavana, esse não é Krishna, esse é Vishnu. É a suprema personalidade de Deus, imparcial, absoluta, Atmarama, autocontrolado, satisfeito em si mesmo, que sente amor universal por todos. Então, esse é Deus, a ideia que você tem de Deus esse é Vishnu, tá? Então, esse sai de Vrindavana e é esse que sai de Vrindavana, que é Vishnu, que tem a forma de Krishna, que fala o Bhagavad Gita, que é o texto que nós estudamos juntos, tá? Então é Vishnu, na forma de Krishna. Não é Krishna, né? E é Vishnu. Então, é como um coco verde, né? Quando o coco está verde, você corta, você não consegue ver a diferença entre a polpa, né, tal, sabe, a casca do coco, é tudo meio amalgamado ali, né? Mas quando o coco está sequinho, então você corta, você vê bem as diferenças. Então, quando a gente não está verdinho na consciência de Krishna, a gente vê Vishnu, Krishna, tudo junto, misturado ao mesmo tempo, sabe? Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, tudo é um, tudo é Deus, e todos os caminhos levam a um e tal, etc. Então isso significa que a pessoa está verde no entendimento acerca do absoluto. Quando ela amadurece, ela consegue ver claramente as diferenças entre eles, embora eles sejam apenas um, tá? Isso é consciência divina, ou o que nós chamamos de consciência de Krishna, tá? Muito bem, bom, nós já estamos falando há 43 minutos, Krishna é ilimitado, então falar dele pode ser uma experiência que ilimitante, né? Então eu não quero, né, assim, também pressioná-los, né, a permanecerem aí ouvindo sobre Krishna. Eu tenho certeza que ao ouvirem essa descrição de Krishna, eu tenho certeza que vocês sentirão vontade de conhecer melhor Krishna. E assim, certamente, caso você consiga florescer, né, o seu amor a ponto de ele emitir perfume, e isso certamente, né, tem o poder de atrair a mente de Krishna. Mas para que você emita perfume equivalente, não pode ser um perfume para Deus, tá? Eu sinto muito. Esse perfume tem que ser especificamente para Krishna. É um perfume específico, é Krishna que você está buscando. Para Deus não tem problema, fica tranquila, porque a questão da devoção, do amor, do respeito já está incluído nesse processo. Você não precisa se preocupar necessariamente em adorar a Deus quando você dedica o seu amor a Krishna. Já está implícito no pacote, ok? Então não precisa ficar assim na dúvida. Agora, a questão é que quando você precisa rezar, você precisa orar, porque nós somos assustadas, afinal de contas o universo é um pouco escuro, tem muitos pacientes tarja preta por aí, então a gente fica um pouco assustados, né? Além do mais, tem a terapia
né, que é o autossacrifício, que é quando nós, sabe, nos libertamos do aprisionamento denso para poder fazer, né, tipo férias, né, reavaliações ou ajustes de contas para pegar um novo personagem ou não, ou então transcender completamente, que é o nosso objetivo, né? Mas assim, quando você precisa fazer orações, quando você está em situação de, né, de perplexidade, não tem problema. Aí você pode aproximar-se do Senhor Supremo e fazer as suas orações voltadas para o Senhor Supremo, com respeito, com devoção, com veneração, com gratidão e almejando a proteção do Supremo. Tá muito bem, tá corretíssimo. Nós fazemos isso diariamente na Torre dos Mantras. Nós levamos até ali pacientes perante o Senhor Supremo. Se não há pacientes, nós nos colocamos como pacientes e colocamos aqueles que estão no nosso campo como pacientes perante o Senhor Supremo e invocamos o aspecto da bondade, da compaixão, da ternura, da misericórdia do Senhor Supremo para conosco, almas condicionadas, iludidas, assustadas, amedrontadas nesse mundo, e que Ele nos ampare com o seu olhar afetuoso e que nós sintamos segurança no coração para que a gente possa continuar caminhando e tendo forças para lidar com os nossos eventuais problemas. Então é isso que a gente faz quando quando fazemos as nossas orações. Mas quando nós queremos entender o sentimento de amor, aí é com Krishna. Só que Krishna, ele é a referência, né, inicial. Quando nós nos aproximamos de Krishna, nós observamos a variedade ao redor de Krishna, que é o que faz Krishna, o sentido de Krishna, da felicidade de Krishna. E para além de Krishna, conquistar Krishna é a primeira etapa do processo. Quando nós já temos Krishna presos no nosso coração, já aí estamos prontos para conquistar os habitantes de Vrindavana, que são os amigos de Krishna. E uma vez que nós obtemos a aprovação dos amigos de Krishna, aí somente então é que nós conseguimos visualizar a perfeição da existência, que é Shrimati Radharani. E isso aí já requer um outro tipo de tecnologia. A primeira etapa é entender Krishna. Depois, para além de Krishna, aí vem outra fase. Isso é a fase almejada por todas as almas liberadas que compreendem que existem níveis que podem ser alcançados mediante o controle de Krishna. Então, primeiro é preciso aprender a ser um controlador de Krishna, a controlar Krishna, a manter Krishna sob controle na prisão feliz que ele gosta, e finalmente, né, somente então, pode-se passar para essa próxima fase, tá? Bom, então é isso, tá? Eu vou parar por aqui. Teoricamente, nós deveríamos falar hoje sobre a ira de Kansa. Mas sabe, eu acho que Kansa, ele tem que esperar um pouquinho mais, né? Porque afinal de contas, o aparecimento de Krishna, ele está muito feliz por, né, rever os seus devotos queridos. É um momento em que todos os devotos estão, sabe, exuberantes de amor por Krishna. E, bom, então o Kansa vai ter que aguardar um pouquinho mais com o mau humor dele. Afinal de contas, ele não é a peça principal desse contexto, tá bom? Eu sinto muito, mas o Kansa vem depois, tá? Hoje é especial especificamente para Krishna. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, alguém quiser fazer alguma observação, a gente, né, agora são 9 horas e 20 minutos, então temos mais 10 minutos até 9h30. Senão, a gente pode encerrar aqui e partir, né, para nossa, sabe, para nossa experiência, né, de observar o Krishna Janmashtami, ok? Nenhuma pergunta, nenhum comentário.
tudo bem, não tem problema, não é necessário fazer, tá? Você pode simplesmente digerir, absorver, né? Se alimentar disso. Vamos digerir mais um pouco, né? Pois é. Incrível. Muito bem, então vamos encerrar aqui, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? E, sim, mais uma vez para finalizar, sabe? Se dê a oportunidade, sabe? Se dê a chance, sabe? Vamos dizer que tudo isso seja um êxtase cultural da alma, né? Uma manifestação da capacidade que a alma tem de ser otimista, né? De criar coisas belas e alegres e tal. Vamos chutar que seja isso daí, vai? Vamos colocar essa probabilidade aí. O que você vai sair perdendo se você vivenciar a experiência de amor por Cristo? Qual é a perda que você terá? Você terá... Não. Porque quando nós somos crianças, por exemplo, nós amamos o conto de fadas, né? O menino ama o super-homem, quer ser o super-homem. O outro, sabe, ama o Mickey Mouse, quer, sabe, jogar videogame com o Mickey Mouse. A menina, sabe, ela tem a fantasia do príncipe que vai vir e tal, e ela vivencia essa experiência. E em que isso prejudicou a pessoa? Qual foi o problema? Em que isso... A não ser aqueles garotos malucos que sobem na casa com guarda-chuva, imaginando ser o pinguim, né, aquele menino que voa com guarda-chuva, e pula de lá também. Aí, né, extravasa, tem casos, né? Mas normalmente não, normalmente o menino põe a fantasia e sai assim vem vivendo a experiência da fantasia. Até teve um grupo agora que entrou pro Guinness Book, 700 e não sei quantas pessoas se vestiram com a fantasia do super-homem para homenagear, né, o super-homem, e se reuniram numa cidade na Inglaterra e entraram para o Guinness Book como, né, a maior quantidade de pessoas fantasiadas como super-homem na história da humanidade e tal. E tava todo mundo lá, as crianças brincavam, sabe, tinha uma tirolesa, né, que as crianças, né, desciam na corda, assim, elas se sentiam verdadeiros super-homens e tal. Então, quer dizer, essa é uma brincadeira. E qual é o problema? Se fosse tudo uma fantasia, se fosse tudo uma brincadeira, vamos supor que vocês estão vivendo essa fantasia e eu seja Deus e vocês não me conhecem. Eu, do meu ponto de vista, acharia encantador a tentativa alegre de vocês de me amarem, mesmo que vocês estivessem amando uma fantasia apenas na cabeça de vocês. Seria uma forma muito graciosa, indireta, de demonstrar o amor que vocês têm por mim. Então não há ofensa em relação a Deus, e se Deus não puder compreender isso, então ele não é Deus, então tá tudo bem, não se preocupe. Mas certamente ele seria capaz de compreender sim a nossa tentativa, digamos, de demonstrar o nosso amor por ele. Entretanto, eu não sei se isso os decepciona, mas não se trata de uma fantasia. Nós temos critérios coerentes de verificação para demonstrar que isso não é uma projeção do intelecto humano, é uma informação para o benefício da alma, da condição humana. É um pouco diferente, tá? Tem moedas que são verdadeiras, tem moedas que são falsas. As moedas falsas são muito parecidas com as verdadeiras. A única diferença é que elas não produzem o efeito que as verdadeiras produzem, mas são parecidas. Então, embora os passatempos de Krishna sejam semelhantes a contos de fadas, os contos de fadas são um reflexo dos passatempos de Krishna e não o contrário, tá? E, né, enfim, para aqueles que se tornam purificados no coração o suficiente a ponto de emitir esse aroma de amor por Krishna, será uma alma que terá controle sobre Krishna. E isso não se dá conscientemente pelo processo de poder. Se dá simplesmente pela ansiedade e o desejo de amar Krishna cada vez mais e mais, né? Como diz aquela canção lá do pessoal que até parou de cantar, né? Não sei se eles ainda continuam. Eu quero sempre mais... Não, é a Pitty, né? É a menina da Bahia que cantava isso daí. Eu quero sempre mais... Então é assim, nós queremos sempre mais e às vezes nós sentimos saudades e nós choramos e nós brigamos com Krishna e depois fazemos as pazes de novo com ele. E assim a nossa vida é completamente misturada com Krishna
e nós nos tornamos Krishnas. Por isso nós somos chamados de Hare Krishnas, ok? Muito bem, então vamos finalizar aqui, tá? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Até a próxima gravação. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna.
You could become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna. And falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Take us home, Benji.
Hare Krishna, Krishna Krishna,